Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Lembrando a todos que nos encontramos também em podcast, no YouTube e em outras mídias. Hoje vamos fazer uma entrevista sobre um tema bastante atual, que é o minimalismo digital, ou detox, e o que isso ajuda na nossa saúde, uma vez que tem pessoas que têm abusado do tempo de utilização de celulares, computadores, e a vida pessoal acaba sofrendo algumas interferências, assim como a saúde das pessoas, inclusive do aparelho digestivo, e para isso nós chamamos a doutora Ana Paula Brandão. Ela é do Rio de Janeiro e a gente está estreando agora com convidados de outros estados, vai ser um grande prazer ter trazido ela para cá. Ela fez psicologia na UFRG, ela fez um mestrado na PUC do Rio de Janeiro, está fazendo um doutorado agora. Ela é psicanalista, ela é psicóloga no Hospital Universitário Federal Fluminense, tá? Ela faz a psicologia hospitalar, que é uma área bastante interessante, que envolve a área de transplantes, de óbitos, de câncer, e ela tem uma experiência muito grande com a maioria das patologias desta área tão vasta que é a psicologia. Ana, obrigado por você ter vindo do Rio de Janeiro aqui com a gente, isso é o máximo, né? E é um prazer estar junto com você, você tem uma experiência bem vasta nesse assunto, e te agradecer de você ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Joia. Vamos começar? Ana, diz para mim, o que é saúde mental? Para a gente poder entender, para depois a gente entrar nesse assunto da internet e dos aplicativos de uma maneira geral na saúde mental do paciente. O que é uma saúde mental boa? Bom, a saúde mental, assim como a saúde física, ela não pode ser definida pela ausência de doença, né? Os dois conceitos são bem mais amplos do que isso. E a saúde mental, ela engloba uma série de características que, diferente, ao contrário do que a gente faz quando a gente vai avaliar a saúde física, essas características não podem ser medidas nem por exames clínicos, nem por exames de imagem, nem por exames laboratoriais. A avaliação de uma saúde mental ela é sempre subjetiva, né? E ela leva em consideração alguns aspectos. Entre eles, assim, o quanto é satisfatória, quanto existe bem-estar na vida daquele sujeito, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, né? Então, a gente tem que considerar se essa pessoa está gerindo bem a vida dela e as relações dela, de modo satisfatório tanto para ela quanto para as pessoas com quem ela convive. Se ela está gerindo bem as relações afetivas dela, né? Se está tirando daí, pelo menos na maior parte do tempo, o prazer. Se ela está administrando bem o tempo, trabalho, descanso, produtividade, criatividade, né? Se ela está conseguindo entrar em contato com as emoções, se ela está podendo externar isso, se ela não está, de alguma forma, transformando, né, as questões dela em sintomas, que aí sim podem ser de doença física. Então, a doença mental, ela engloba tudo isso, né? E como é que uma pessoa, por exemplo, sabe que ela está com uma saúde mental boa? Por exemplo, nós profissionais, a gente consegue captar, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas consigo captar algumas coisas. E aí a gente faz o encaminhamento. Mas uma pessoa normal, como é que ela sabe que ela está com a saúde mental boa? Ela consegue enxergar Geralmente, isso? ela não sabe que ela está com a saúde mental boa, ela sabe quando não está boa, né? Porque ela identifica o quê? Alguns sinais, alguns sintomas de que alguma coisa não está bem. Às vezes nem é a própria pessoa quem identifica, às vezes é quem convive com ela, né? E você acha que tem alguns sintomas físicos, por exemplo, porque vem muita gente para o meu consultório, às vezes com síndrome de intestino irritável, às vezes com dispepsia gástrica e com outros sintomas que você vê que nitidamente, além de um tratamento clínico, ela está com alguma coisa não boa do ponto de vista psíquico, né? Então, o que isso influencia na nossa saúde física, quando eu não estou bem na minha saúde mental? Na verdade, assim, a saúde mental e a saúde física, elas caminham de mãos dadas, desde o início, né? Tá aí a psicossomática há tantos anos para nos mostrar isso.
Trabalhando num hospital geral, né, com doenças de alta complexidade, há tantos anos como eu trabalho, é impossível a gente não evidenciar essa ligação entre uma coisa e outra. Em que sentido? Tanto a saúde mental estando comprometida, né, as questões emocionais estando comprometendo todo o funcionamento mental e a colocação daquela pessoa na vida, isso pode comprometer surgimento de sintomas, de doenças, agravamento de doenças, né, dificuldade de adesão aos tratamentos. Tanto isso pode acontecer, quanto o contrário, porque é um caminho que sempre se faz em mão dupla, né? Muitas vezes é exatamente uma questão de saúde que vem de uma forma avassaladora, que compromete a qualidade de vida, a liberdade da pessoa de fazer o que ela estava acostumada a fazer, e isso interfere na saúde mental. Então tem os dois lados, sabe? Tanto tem sintomas físicos que são sim agravados por questões emocionais, como tem doenças que acabam causando transtornos emocionais e mentais no sujeito. Perfeito. E, Ana, assim, como é que a gente pode melhorar a nossa psique? Para, assim, nessa correria do dia a dia, a gente briga com o relógio 24 horas, tem que ter 25 horas o dia, principalmente nas grandes trânsito, preocupação com segurança, com um monte de coisas que vão além do nosso trabalho e dos nossos deveres. Como é que eu consigo manter minha psique legal? Bom, a primeira condição seria manter a saúde mental em dia. Né? É a questão de correr contra o tempo, não é correr na vida. Correr para manter uma saúde mental em dia. O que eu quero dizer? Se você descobre um tumor, por exemplo, né? Você não vai adiar esse tratamento. Né? Mas se você percebe em você algumas disfunções que da ordem do emocional, que estão afetando sua saúde mental, sua produtividade, sua forma de se relacionar com as pessoas, a tendência do ser humano ainda hoje é adiar resolver esse problema. É ir deixando para depois, né? Porque não tem uma urgência. Só que tem, porque isso vai se agravando, uma coisa vai se somando à outra, e aí vem a piora, e a coisa vai se configurando de uma forma mais cronificada, que sempre é um problema maior. Então, assim, a melhor forma de cuidar da saúde mental é mantê-la em dia. Isso é a primeira questão. Como é que a gente faz isso? Com esporte, lazer, acertar, ter uma agenda bem organizada, uma alimentação adequada? Tudo isso seriam artifícios úteis, né? Mas o mais importante é, antes disso, você identificar se alguma coisa não está bem, né? E corrigir aquilo que não está bem, imediatamente. Né? E, claro, aí sim, prover condições satisfatórias de vida, que são exatamente o quê? Você poder equilibrar tempo de trabalho, de estudo, com lazer e descanso. Você procurar ter atividades que sejam saudáveis, né? Hábitos saudáveis de vida, de alimentação, de sono, de atividade física. Você poder alimentar, né, a mente com literatura, arte, música. Tudo isso, de alguma forma, traz, né, uma saúde muito melhor. Boas relações com as pessoas, relações de amizade, relações afetivas que sejam positivas, que não sejam destrutivas, que não sejam tóxicas, como hoje a gente vê tanto por aí. Né? Porque o que a gente percebe em psicanálise, a gente sempre diz assim, os analistas, né, quando estamos conversando entre nós, que todo tratamento psicanalítico acaba falando de amor. Né? E aí entram as relações afetivas da pessoa, tanto familiares, quanto com amizades, quanto com amores, enfim. As relações afetivas, quando elas são positivas, elas também são um excelente alimento para o bem-estar. Né? Elas repõem, elas são repositoras de energia. Então, todas essas coisas, se a gente cuida para que estejam funcionando minimamente bem, a gente está provendo uma saúde mental mais efetiva. Porque muitas vezes a gente acaba percebendo que ou acaba indo para o álcool, ou para drogas, ou para uma depressão, ou para um burnout, porque não tem esse feeling, às vezes, né? Por isso que eu te perguntei como é que a pessoa percebe e procura especialista. Então, esses são dados importantes que você já falou para nós. Depois eu até vou comentar que a Ana é responsável pela poesia e 2 dedos de prosa que estão no Instagram. Ela desenvolveu um projeto super bonito na época da pandemia, que as pessoas estavam ilhadas, né?
e elas estavam sem esse relacionamento, que o ser humano é um ser múltiplo, né? Ele precisa conversar com outras pessoas, conviver. E ela fez um trabalho muito bacana, depois ela vai falar no final para nós, que ajudou muita gente, é um trabalho que já está já com vários livros, já em andamento. Eu, pessoalmente, sou fã de carteirinha e eu curto bastante esse trabalho que ela faz. Vamos lá. Ana, nós temos esse problema também que nós estamos falando hoje, agora, que é o minimalismo digital detox. As pessoas começam a ter problemas, elas estão indo para dentro do celular e estão criando um avatar, um Matrix, que não é ela. Eu boto filtros, eu coloco como eu quero, estou bonito, estou isso, estou aquilo, estou viajando, e de repente não é o que eu sou um avatar. E aí, me fala uma coisa, o que isso está afetando na vida das pessoas hoje em dia, essa excesso de visualização, essa perda de tempo, entre aspas, excessivas, não para coisas boas como é a poesia e 2 dedos de prosa, que você vai ver uma coisa literária, você vai fazer uma pesquisa interessante, mas de repente você fica horas no Facebook, horas no Instagram, horas vendo outras coisas, quando você vai ver você ficou 3, 4 horas. Me diz uma coisa, o que isso está afetando na vida das pessoas? Olha, primeiro, Libónia, é interessante a gente pensar que isso já existia, mas foi muito agravado pela pandemia, né? Quer dizer, aqueles 2 anos que as pessoas ficaram mais reclusas, sem muita vida social, enfim, isso trouxe também uma adesão maior a uma coisa que já estava acontecendo, né? Que se intensificou, que é o uso das redes, dos celulares, dos computadores, etc. Esse mundo conectado, né? É interessante você falar disso, porque eu estou escrevendo um artigo para uma revista de psicanálise que o título é exatamente A Vida Mentirosa dos Conectados. E é uma Boa, coisa legal, boa. porque o que a gente vê? Você perguntou o que é decorrente disso, né? Primeiro, assim, um lado positivo, sem dúvida. Imagina, durante uma pandemia, todo mundo muito fechado, muito recluso, né? A internet sempre foi uma janela para o mundo. No momento que você está preso dentro de casa, você ter janelas para o mundo é muito Ajudou, útil, sim. né? Muito interessante, é uma coisa super vantajosa para o ser humano, que é um ser tão gregário. Por outro lado, né, esse excesso, essa hiperconectividade que a gente vê acontecer hoje, ela está promovendo algumas sequelas, né, nos seres humanos. Uma certa solidão, porque todo mundo tem muitos amigos virtuais, mas o que a gente percebe, isso aparece muito nos consultórios, né, de nós psicanalistas, é que a pessoa comemora cada 1000 novos amigos nas redes, mas quando ela precisa efetivamente dividir um pouco da intimidade dela, das questões dela com alguém que queira ouvi-la, né, ela conta nos dedos de uma mão e não usa todos, quantas pessoas ela tem efetivamente. Então, acho que a solidão é um problema. O outro problema, quando eu falo a vida mentirosa, né, dos conectados, é porque as redes sociais são uma fábrica de ficção. Nós escrevemos diariamente uma ficção ilustrada, né, porque ainda tem fotos e tal, da nossa própria vida. Então isso cria um mundo fantasioso que muitas vezes impede que a gente perceba que a nossa realidade não está legal, porque a gente acaba acreditando na fantasia que a gente mesmo cria, né? E a gente ainda produz em quem está nos seguindo a ideia de que existem vidas perfeitas. Então aquela pessoa que não tem uma vida perfeita, e vamos combinar que a maioria, ou todos, né, ela começa a achar que ela está em desvantagem. Então isso cria 2 coisas. Por um lado, um aumento muito grande dos comportamentos melancólicos e depressivos, aquilo que a gente não consegue alcançar e o outro parece que está alcançando, né? E os comportamentos ansiosos. Por que os comportamentos ansiosos, né? Porque a gente percebe que quanto mais ficção a gente inventa sobre a própria vida, mais esforço a gente tem que fazer para manter a credibilidade naquilo que a gente está inventando. E no fundo a gente sabe que é um blefe. Se a gente sabe que é um blefe, qual é o maior medo que a gente tem? De ser descoberto. E se hoje a gente vive para os olhos dos outros, tudo que a gente não quer é que esses olhos vejam a gente menos perfeito do que a gente tem a intenção de mostrar que é.
As pessoas não são. O que você vê hoje nas redes sociais? Você vê casais que já não se dão bem há muito tempo, posando em viagens maravilhosas, em restaurantes incríveis, né? Em casa mal se falam. Você vê muitas vezes colegas de trabalho que se odeiam posando de melhores amigos, né? Você vê pessoas com fotos retocadas. É difícil você hoje saber como é alguém que você conhece numa rede social. Porque quando você vai encarar aquela pessoa presencialmente, ela parece pouquíssimo com a foto que está lá. Então é uma realidade inventada. E isso gera essa ansiedade de ser descoberto. E me fala uma coisa, Ana, existem vários trabalhos, até trabalhos em inglês na educação, até de tentar tirar das crianças um pouco esses celulares, e aí o estudo de tempo de utilização, existem até alguns aplicativos que medem, né, o tempo de uso. Então, nós chegamos a ver que passam de 4 horas, e você chegou a falar para mim outro dia que passava de mais de 12, 14 horas por dia, que era um período e afetava o sono, e aí dava irritabilidade, desconcentração, alteração do sono, sociabilização, agravamento de fobias sociais, tudo isso, né? Inibição, a pessoa fica inibida, porque ela sabe, ela está escondida atrás de um celular, mas de repente ela tem que olhar olho no olho, tem que falar, e aí é o que você falou, caem as máscaras e aí a coisa fica mais difícil. Qual que é o tempo mais ou menos que você vê no teu consultório ou lá no hospital que as pessoas estão perdendo, ou não perdendo, não sei se é a palavra certa, estão utilizando esses aplicativos? Hoje, se você for ver, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, é difícil alguém que não está com o celular na mão, né? O computador é mais complicado, mas o celular é um computador que está na mão o dia inteiro. Hoje em dia, se você sai de casa e se dá conta de que você não levou o celular, no elevador você se sente nu e você volta para pegar o celular, né? Então, assim, é difícil hoje quem não esteja quase que o tempo todo que está acordado, de alguma forma, ligado nesse aparelhinho. Então, assim, é complicado. Você está falando da questão dos pais e das crianças, né? Eu tenho vivenciado uma situação interessante. Eu trabalho muito com adolescente nos meus consultórios. Eu tenho 2 consultórios além do trabalho no hospital, um no Rio e outro em Niterói. E muitas vezes, no atendimento com adolescentes, a gente acaba precisando fazer um atendimento conjunto, né, com os pais. E essa é uma queixa permanente, né? Que o filho fica o tempo todo no celular, ou no computador, ou nos jogos, interagindo com amigos só virtualmente, amigos que às vezes eles nem conhecem pessoalmente, nem nunca vão conhecer, enfim. E aí vem essa queixa, e a queixa aparece na consulta. E aí o adolescente vira para o pai ou para a mãe e diz assim, tá bom, eu uso mesmo muito o meu celular, mas e você? Né? Você não usa também? O pai que fuma fala, você não pode fumar, você fuma. Exatamente. Então, assim, leva para a mesa do jantar, aquela conversa gostosa que as famílias tinham na hora do jantar não existe mais, está cada um com seu celular. A coisa mais comum hoje em dia, por exemplo, é você ir num restaurante bacana, você olha para as mesas ao lado, as pessoas estão ali, às vezes casais, né? Sentados na frente um do outro, a comida esfriando no prato e cada um com seu olhar colado na tela. Sem interagir, sem conversar, isso. Exatamente. Fotografando o prato para postar, entendeu? Então, assim, houve um esvaziamento da vida real, né? E um aprimoramento da vida virtual. Entendi. E, então, talvez o minimalismo digital cairia bem nisso. E aí, como é que você como psicóloga orientaria adultos e adolescentes, não crianças, que eu acho que crianças, até já é um erro, porque a gente vê isso em restaurante, para a criança ficar quieta, que a criança observe eu comendo. Então tem crianças que comem com a mão, porque elas não aprendem a ver o pai comendo com garfo e faca. Isso é uma coisa impressionante. Então a pessoa põe lá um tablet na frente, a criança fica comendo, olhando o tablet do desenho, em vez de ver o que está acontecendo em volta. Não vamos entrar nesse escopo das crianças, mas vamos falar de adolescente. O que você fala para uma pessoa sobre o minimalismo digital? Eu, por exemplo, sou médico, eu sou obrigado a andar com o celular, não que eu fique vendo, mas hoje eu recebo muito WhatsApp, eu tenho horários que eu, por exemplo, vejo as mídias de manhã e no final da tarde, mas assim, eu evito de ficar vendo durante o meu trabalho, eu não vou fazer isso, mas eu tenho horários que eu criei para fazer isso. Mas o que você orienta para uma pessoa leiga que não está com a cabeça doutrinada, esperta para fazer isso, entrar no minimalismo digital? Se a gente for pensar em termos práticos, né, normalmente você vai usar aqueles artifícios que são os condicionamentos.
né? A própria pessoa limitar o tempo de uso, ou se é um filho adolescente, o pai conversar e tentar ver com ele quais são as melhores horas para ele usar aquilo ou para ele deixar de usar aquilo, né? Qual é o tempo melhor para estudar? Aí tem um tal jogo que a turma entra, sei lá, 8 horas da noite. Então tá, de 8 às 9 ele quer usar o computador, mas depois às 9 ele desliga. Enfim, esses acordos, esses combinados a gente pode fazer com a gente mesmo e cumprir, né? Que é mais difícil. E tentar fazer com os filhos. Agora, o fato é o seguinte, existem hoje, no Brasil acho que ainda não, mas existem lá fora muitas clínicas de desintoxicação. De detox, né? Porque isso virou um vício. Mas a gente não pode falar de pessoas viciadas, a gente pode falar de um momento em que as sociedades, a nossa cultura é uma cultura viciada em telas, né? É uma coisa muito mais ampla do que simplesmente falar no individual. Então, assim, existem essas chances, né, de usar artifícios, métodos, exercícios. Ok, só que isso não é tudo. Por quê? A gente sabe que tudo que a gente não arranca pela raiz tende a brotar de novo, né? Então, o que é importante? É alguma abordagem terapêutica, isso algumas, não só a psicanálise, mas existem algumas outras abordagens terapêuticas que permitem você entender o que causou aquilo para aquela pessoa. Por que de repente, na minha vida, um uso de uma rede social, do meu celular ou do computador ganhou essa dimensão gigantesca? Trocar o real pelo virtual. Por que será, né? Normalmente os excessos, eles estão ali denunciando, né? Eles são sintoma de algo que não está bem. Dizem, né, dentro da psicanálise, vários autores, que todo excesso corresponde a uma falta. Então, assim, o que está faltando para as pessoas hoje estarem preenchendo tanto a vida delas com esse universo altamente conectado, com essa vida virtual? Assim, para fazer um verdadeiro detox, eu acho que seria muito mais importante entender o porquê Qual a causa de tanto excesso, entendeu? Porque na medida que você entenda, aí você pode desconstruir essa necessidade, preenchendo a sua vida com aquilo que efetivamente te falta. E, assim, umas medidas de autocontrole que você orientaria, quais seriam, por exemplo? Primeiro essa, de tentar entender o que está te fazendo conectar tanto, né? E depois você mesmo estabelecer os seus horários de uso, tentar cumprir aquilo, né? A gente estabelece compromissos com as pessoas com muita facilidade, mas a gente não estabelece compromissos com a gente mesmo com a mesma facilidade. Isso é que é importante estabelecer. E aí entram todos os compromissos de atividade física, de sair com os amigos, de trabalhar, de estudar naqueles horários determinados e também de fazer um programa, né, de diminuição do uso do aparelho. O Fernando Freu, que veio aqui, que foi uma entrevista muito interessante sobre sono, e é exatamente isso que a gente discutiu até das pessoas estarem dormindo pouco, passando horas, porque elas não percebem as horas passando. E o cérebro vai entrando num estímulo, porque você vai dando que você gostou, um like, e o cérebro não quer dormir, porque ele está vendo uma tela azul. Então, até as recomendações é deixar no mudo o celular, o horário de trabalho até determinado período, depois não ficar olhando e-mails, ficar olhando Face, Instagram e assim por diante. Então, se criou algumas regras até para as pessoas que tinham insônia, tomavam remédios, e às vezes com a terapia junto, com o neuro, às vezes até com alguns medicamentos específicos, eles estavam conseguindo algum sucesso em relação a isso. Mas é bem interessante isso que você falou, porque as pessoas não percebem as horas que elas passam na frente da tela, né? Porque é uma coisa, acaba sendo uma coisa prazerosa, senão a pessoa não estaria ali vendo, né? Bom, Ana, então para finalizar, então você acha que você deu algumas dicas legais, né, para nós? Eu acho que é importante ter essa importância de tempo, né, de utilização, criar horários para se ver isso. Procurar sempre especialista, e o especialista sempre começar ou com o psiquiatra ou psicólogo. As pessoas têm muito preconceito contra isso, normalmente eles acabam procurando o clínico ou o ginecologista, no caso da mulher que acaba adotando ele como clínico, mas sempre comentar, né, que olha, está tendo algumas mudanças de comportamento e principalmente o médico, né, ficar atento para esses detalhes. Eu acho que é isso que é a importância dessa entrevista, exatamente para servir de alerta,
para que as pessoas questionem, às vezes, os problemas de relacionamento, os problemas pessoais, por que as pessoas estão engordando, por que pararam de fazer exercício, ou por que não prestam atenção, estão comendo, olhando a mídia e aí não acabam comendo mais do que deveriam e acabam tendo problemas digestivos. Mas eu acho que é a praia do psicólogo, acho que é a pessoa ideal, acho que é até mais do que o psiquiatra, para fazer esse acompanhamento, para saber por que essa pessoa está fugindo do seu mundo real e está indo para o mundo virtual. É isso? É, perfeito. Não, maravilha, finalizei bem. Bom, eu cometi uma gafe aqui, lembrando que a Ana fez UFRJ, que é Rio de Janeiro, eu falei G. Mas, Ana, eu queria que você falasse para mim um pouquinho mais da poesia e 2 dedos de prosa, que eu estou achando isso aqui muito legal. Tem muita coisa bacana de arte que vocês colocam e de poesia, e é uma coisa que me chamou a atenção e aí eu comecei a acompanhar, achei o máximo. Me fala um pouquinho mais disso daí. Bom, isso foi um artifício meu, né, usado durante a pandemia. Eu acho que durante a pandemia, todos nós, de alguma maneira, para sobreviver a esse caos, a gente precisou de uma beirada de barco, né? E no meu caso, trabalhando, né, na linha de frente, em hospital, CTI, fazendo uma série de projetos dentro do Hospital Geral, com paciente com Covid, Morte, vários doença. óbitos, as famílias, a gente fez o atendimento das famílias e tal, enfim, eu precisava realmente de uma beirada de barco, porque o mar estava revolto. E aí, como eu sempre escrevia, eu resolvi começar essa página, Poesia e 2 Dedos de Prosa, era uma página no Instagram que associa sempre uma imagem de uma arte, com um poema ou uma prosa poética autoral minha, né, e uma música, né? E dali foi uma página interessante porque ela começou a ser seguida só por gente que lê e gente que escreve. E eu comecei a conhecer vários escritores, a maioria amadores, né? Eu digo amadores nos 2 sentidos da palavra, porque são amadores das palavras. E eu comecei a convidar essas pessoas. Então, ao longo da pandemia, eu convidei mais 9 escritores, nós fizemos um livro super bonito, através do Zoom a gente se reunia, porque tinham pessoas do Brasil todo, e esse livro contava histórias relacionadas à pandemia, né? Era um livro de contos, os 10 autores escreveram e a gente acabou publicando, então, no final da pandemia. Aí partimos para outros projetos, né? Então, a partir daí, agora tem um outro livro que já está pronto, que vai ser lançado recentemente, ainda esse semestre. Tem um outro começando já para o semestre que vem. E tudo partiu dali. Quer dizer, é uma beirada de barco que foi um alívio, né? Nesse tumulto dessa tempestade e que rendeu muitas coisas boas em termos de eu acho, literatura. Ana, assim, bonito esse trabalho, até eu gosto de divulgar porque eu acho que a arte é a comida da alma, né? E eu acho que as pessoas, como elas estão usando muito celular, a gente corta palavras, a gente engole a nossa língua mãe e a gente está desaprendendo a escrever e a falar. Quando eu tenho um trabalho como você fez, que não só ajudou as pessoas na época da pandemia, e a gente tem que lembrar quem foram as pessoas que fizeram a diferença, nós não estamos falando de política, mas foram as pessoas que estavam na linha de frente, que eram médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, e que foram muito pouco valorizadas, né? Eu acho que esse trabalho, não só de linha de frente que você fez, mas enfim, o trabalho de literatura é fundamental, principalmente para essas pessoas que estão presas a esse problema digital. Que eu trago de novo a beleza, eu busco o belo e através do belo eu consigo aprender, que é o grande mantra do ser humano. Se ele para de aprender, para de sonhar, ele vira um Matrix, né? Então, eu acho muito importante esse teu trabalho, então quem tiver oportunidade, não deixam de acompanhar no Instagram, chama Poesia e 2 Dedos de Prosa. Ana, queria te agradecer, foi uma belíssima entrevista, pena que dura muito pouco tempo, a gente gostaria de falar até mais, mas foi um prazer estar junto com você e desculpa trocar, que você é do Rio de Janeiro, não vou brigar mais com carioca, tá bom? Eu que te agradeço o convite, um prazer estar aqui. Então tá bom, obrigado, viu?